Quando os primeiros missionários vieram para Alberta, o Canadá, receberam feroz oposição por parte de um jovem chefe dos índios Cree chamado Masquepitun. Mais tarde, ele mesmo recebeu o Evangelho e aceitou a Cristo. Depois de pouco tempo, um membro da tribo Blackfoot matou seu pai. Masquepitun se dirigiu à vila onde morava o assassino e exigiu sua presença diante dele. Ao confrontar o homem culpado, ele disse: "Você matou meu pai, portanto agora você será o meu pai. Você andará no meu melhor cavalo e vestirá minhas melhores roupas." Tomado de grande surpresa, o inimigo exclamou: "Meu filho, agora você me matou." Ele quis dizer que o ódio do seu coração havia sido completamente banido pelo perdão e bondade do índio-chefe. Venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia, ainda relevante neste mundo complexo. E está escrito, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Voltemos para Mateus capítulo 10 e com esse texto em mente, lembremos das características peculiares dos seus personagens. 12 homens que literalmente viraram o mundo de cabeça para baixo. Não foram somente heróis por causa de sua coragem, devoção e obediência, mas porque alcançaram o seu objetivo. Eles literalmente estabeleceram a igreja. Eles influenciaram o mundo todo. Eles estenderam o reino. Somente estes 12, sendo um deles infiel e 11 deles fiéis, humildes, pessoas simples como nós. Ouça, que tipo de pessoas Deus usa? Ele usa gente comum, como nós. Ele usa os desqualificados. Deus está disposto a aceitar pessoas desqualificadas porque ninguém está realmente qualificado. O Senhor usa líderes fortes como Pedro, que tomam controle, iniciam planos, trabalham com estratégias, confrontam, dirigem o povo e também fazem muita asneira. Ele usa gente humilde, sem maldade, como André, que não buscam aparecer, mas discretamente levam pessoas a Jesus. Ele usa pessoas zelosas, apaixonadas, que realizam tarefas insensíveis e ambiciosos como Tiago. Também usa gente sensível, delicada, que trabalham com amor, crentes íntimos, que buscam a verdade, assim como João. Ele usa descrentes, analíticos, gente de pouca fé, sem visão, pessimistas e inseguros como Filipe. Usam também pessoas que buscam a verdade, honestas, abertas, com mente clara, que se entregam completamente como Nataniel Bartolomeu, homem de fé implícita e conhecedor, mas ainda assim com um pecado grave como o preconceito. Agora vamos conhecer mais 2 discípulos usados por Deus, Mateus e Tomé. Vamos conhecer Mateus primeiro. Nada nos é dito sobre Mateus e nada nos é dito por ele, exceto algo pequeno em Mateus capítulo 9, verso 9. E é isso apenas que sabemos sobre Mateus. Mateus 9, verso 9. Jesus saiu dali e no caminho viu um cobrador de impostos chamado Mateus, sentado no lugar onde os impostos eram pagos. Jesus lhe disse: "Venha comigo." Mateus se levantou e foi com ele. Quando Mateus coloca o seu nome na lista, no capítulo 10, verso 13, ele diz: Mateus, o cobrador de impostos. E posso acrescentar que nenhum outro discípulo estava associado com esse trabalho. Por que Mateus disse Mateus, o cobrador de impostos? Isso não é algo que traria orgulho. O cobrador de impostos era a pessoa mais odiada, mais
desprezada, indigna na sociedade de Israel. E Mateus nos mostra sua humildade genuína e o sentimento de um pecador e merecedor. Mateus era um traidor. Mateus era um ladrão, era um egoísta, um marginal. Ele reconhecia isto. Ele se entendeu, ele era um cobrador de impostos, era algo comum. Ter esta profissão significava que, sendo judeu, ele estava sendo usado pelos romanos para receber taxas dos judeus e enviá-los a Roma. Em outras palavras, essas pessoas trabalhavam para quem os oprimia. Eles eram traidores de primeira ordem. O governo estipulava uma certa importância em taxas a serem cobradas e essa quantia deveria ser enviada a Roma. A partir disso, havia liberdade para o cobrador exigir mais do povo, mais o quanto ele queria. E o resto ele guardava para si. Assim havia suborno e abusos além da imaginação humana. Algo interessante no Evangelho de Mateus. Há mais citações do Velho Testamento do que Marcos, Lucas e João juntos. Assim, Mateus conhecia o Antigo Testamento. Mateus conhecia a lei de Deus no Velho Testamento. Mesmo assim, não mostra qualquer interesse pelas coisas espirituais. Mas ao ver Jesus, verso 9, Jesus o disse, segue-me. Ele levantou-se e o seguiu imediatamente. Agora, o que significa isto? Bem, em primeiro lugar, ele deixou sua profissão. Vejam bem, não era o mesmo como os outros. Os outros eram pescadores. Se eles não gostassem de permanecer com Jesus, os peixes estariam sempre disponíveis, certo? Havia redes por toda parte, também barcos, assim. Eles poderiam sempre voltar à pesca. De fato, em São João capítulo 21, todos voltaram à pesca. E o Senhor mostrou-lhes que não podiam mais pescar. Mas quando Mateus deixou aquela mesa, podem crer que o governo romano já tinha alguém em seu lugar no dia seguinte. Não havia chance de volta. Também, agora ele se identificava com um ser rejeitado também pelo estabelecimento. Porque os fariseus e os escribas odiavam Jesus, tanto ou mais que eles odiavam um publicano. Assim, ele saía da frigideira para o fogo. Um preço bem alto a ser pago. Por que ele fez isso? Bem, vamos descobrir. Há somente, na minha opinião, uma razão. Esta pequena seção aqui no capítulo 9 nos indica o que o levou a tomar tal decisão. Foi o perdão dos pecados. No verso 10, Mateus organiza uma festa depois do seu chamado. Ele junta cobradores de impostos e pecadores. E Jesus foi o convidado de honra da festa. Mateus 9, verso 10. Mais tarde, enquanto Jesus estava jantando na casa de Mateus, muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama chegaram e sentaram-se à mesa com Jesus e os seus discípulos. E disseram os fariseus, como ele se junta a cobradores de impostos e pecadores? E respondeu Jesus, não são os sãos que precisam de um médico, mas os doentes. Não vim para chamar os justos ao arrependimento, mas os pecadores. A razão do banquete era para Jesus chamar os pecadores. Aqui o ponto principal é a confissão dos pecados, o arrependimento e o perdão. Estes pontos possivelmente eram uma questão na vida de Mateus. Ninguém mais talvez reconhecesse o seu próprio pecado como Mateus. Ele sabia que ele era um pecador. Ele sabia que ele conhecia a sua corrupção, o seu abuso, o seu egoísmo. Ele reconhecia que ele era um traidor do seu próprio povo. Ele sabia que poderia ser comprado por dinheiro. Ele reconhecia isto e não apreciava tal situação. Ele queria sair dessa. E creio
que ao ouvir Jesus dizer-lhe, segue-me, ele reconheceu que com o convite viria o perdão dos pecados e ele correu para receber tal dádiva. Estava disposto a abandonar sua carreira e tudo mais porque ele desejava ser perdoado. Que tipo de gente Deus usa? Os santos dos vitrais coloridos das igrejas? Não. Ele usa vilões, pecadores caídos, as pessoas mais desprezíveis na sociedade, mas que estão desejosos de serem perdoados. Talvez você pense, está bem, mas essas pessoas não podem fazer muito? Ah, não? O que significa, então, escrever o Evangelho que introduz o Novo Testamento? Veja, é hábito de Deus fazer restaurações. Ele toma o desqualificado e o transforma. Este é o seu costume. E creio que Mateus arriscou mais do que os outros pescadores ao seguir Jesus, porque não tinha chances de voltar ao que fazia. Ele era um pecador vil. O que aconteceria se Jesus não o pudesse perdoar? Ele continuaria com o mesmo pecado e, além disso, desempregado. Porém, discretamente, ele deixou tudo. E o seu arrependimento foi genuíno, penso eu, pelo fato de ter demonstrado tanta humildade. Ele era humilde. Ele não tem nada a falar de si mesmo. Nunca menciona os seus talentos, o que ele podia oferecer ao Senhor. O único ponto que quis deixar claro é que Jesus perdoa os pecados. E uma das pessoas que recebeu esse perdão foi Mateus. E seus únicos amigos eram cobradores de impostos e outros pecadores. Assim, aprendemos de sua humildade. Creio que podemos aprender algo mais. Ele tinha sentimento pelos perdidos. Há pessoas neste mundo que sempre são atraídas pelos que estão em necessidade, não é mesmo? Mateus parecia ser um destes. Se alguma vez havia qualquer discussão sobre a possibilidade dos discípulos se envolverem com as pessoas de mau caráter, certamente Mateus lideraria uma parada em direção aos maus, porque ele foi um deles. Um criminoso, rejeitado, odiado, mas que reconheceu o seu pecado e recebeu a oportunidade de crer, e ele acreditou e seguiu o mestre. Tornou-se um homem discreto e humilde, que amava os rejeitados. Um homem de fé inabalável, que se entregou completamente à liderança de Jesus Cristo. Alguém que conhecia o Velho Testamento e foi usado por Deus para escrever um evangelho. Agora vamos ao segundo personagem que estudaremos hoje, Tomé. E ao pronunciar Tomé, qual é o primeiro fato que vem à sua mente? O Tomé descrente, que já tem má reputação. Tomé foi melhor do que pensamos. Creio que a maioria das pessoas não entendem Tomé. Só o conhecemos como cético. Nos próximos momentos, aprenderemos fatos sobre Tomé que você, quem sabe, não conheça. Ouça, Mateus, Marcos e Lucas não passam qualquer informação sobre Tomé, mas João, uma vez mais, sempre sondando o coração humano, nos descortina a vida de Tomé. Em São João, capítulo 11, encontramos 3 versos breves. Jesus se encontra no Rio Jordão, fora da cidade de Jerusalém, onde a pressão havia sido tremenda. Havia uma conspiração para tirar a sua vida. Ele e seus discípulos se encontravam no Jordão. Chega a eles o relatório que Lázaro se encontra muito doente. Isto era sério, porque Jesus amava muito a Lázaro. Jesus deixou o tempo passar até que Lázaro morresse e afirmou: Lázaro morreu, estou contente. Mas como? Como pode estar contente? Por vocês estou feliz, que não me encontrava lá com ele, para que vocês possam crer. E assim ele deu a entender que os discípulos veriam algo que os faria acreditar. Então no verso 15, ele disse: vamos até ele. Onde estava Lázaro?
em Betânia. Onde estava Betânia? 2 milhas ao leste de Jerusalém. Este foi um anúncio assustador, porque a única coisa que os discípulos conseguiam pensar é isto. Isto é um suicídio. Um verdadeiro suicídio. Não podemos voltar a Jerusalém. Tomé aparentemente entra em cena com alguma direção. Vejamos verso 16. Então Tomé, chamado Gêmeo, disse aos outros discípulos: vamos nós também, a fim de morrer com o Mestre. Podemos encontrar vários pontos aqui. Vemos, em primeiro lugar, uma certa iniciativa. Tomé se levanta e diz: rapazes, vamos com ele também e vamos morrer juntos. Aqui vemos um pouco de pessimismo. Ele estava convencido que Jesus seria morto. E se eles fossem, iam morrer também. Alguns podem dizer que a maior prova de coragem no mundo não é a coragem do optimista. O otimista tem coragem. Sua coragem é baseada no fato do que ele acredita que o melhor sucederá. Mas a maior demonstração de coragem é do pessimista, porque ele espera o pior e está disposto a seguir a si mesmo. Pode ver, Tomé disse: vamos morrer, mas vamos. Muita coragem. Por que estaria disposto a agir assim? Se você o vê simplesmente como um homem sem fé, isso não faria sentido. Por que então teria coragem de ir a morrer com Jesus? Não porque não acreditava nele, mas sim porque acreditava totalmente nele. Se Jesus vai morrer, vamos morrer com ele. Porque a única alternativa seria viver sem ele. Um homem de coragem, um homem amorável. Ele não queria estar separado de Jesus. Ele nunca seria desleal a Jesus. Ele preferia morrer a ser desleal. Que amor profundo. Vamos a São João capítulo 14, encontramos Tomé uma vez mais. E com a mesma atitude. Jesus aqui passa a mensagem que não devemos ter nossos corações aflitos, devemos crer em Deus, que Ele iria preparar um lugar para os seus filhos e que voltaria para recebê-los para todos estiverem juntos com Ele. Disse: para que onde eu estiver, vocês estejam também. Verso 5. Então Tomé perguntou: Senhor, nós não sabemos aonde é que o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? É o mesmo coração, ele está dizendo: Senhor, não vá a um lugar onde não podemos ir. A ideia para ele de uma separação era um problema. Não gosto do que acabo de ouvir. O Senhor está indo e não sabemos por onde vai, portanto, não podemos ir ter contigo. Seu coração parece estar quebrantado ao falar. Sendo pessimista, acrescenta: nunca encontraremos um lugar. Jesus então diz-lhe: Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. O que Jesus está dizendo a Tomé? Tomé, eu te levarei para lá. Eu sou o caminho, não tema. Não vou para outro lugar e deixá-lo aqui. Podemos constatar o mesmo pessimismo, não é? E vemos também aquele mesmo amor. Vamos ter agora a terceira e última visão de Tomé. São João capítulo 20. Jesus morreu. Sabe o que aconteceu quando Jesus morreu? Tomé disse: eu sabia. Ele morreu e eu fiquei para trás. Ele foi para um lugar e eu não sei para onde ele foi. Eu sabia que isso ia acontecer. E todo o seu temor se tornou realidade. O pior que havia imaginado. Ele sentiu-se traído, rejeitado, abandonado. E estava desmoronado por causa de seu amor. Estava com um animalzinho ferido. Não queria estar ao lado de gente, portanto se afastou. E quando todos os discípulos se reuniram, ele não estava presente. Ele estava tão deprimido, e pois ele amava Jesus demais. Ele teria morrido com Jesus, mas Jesus morreu sem ele. Ele queria ir com Jesus, mas Jesus foi sem ele. E agora seu pessimismo tomou conta do seu ser. Ele estava embaixo. São João 20, verso 24. Acontece que Tomé, um dos discípulos, que era chamado Gêmeo, não estava com eles
quando Jesus chegou. Tomé, nós vimos Jesus e você não estava presente. Você não estava. Mas Tomé continua deprimido. Você já tentou falar com alguém que está deprimido? É difícil, não é? Ele disse, a não ser que eu veja as marcas dos pregos em sua mão e coloque o meu dedo onde estavam os pregos e no seu lado, não acreditarei. Aqui está o pessimista. Preciso ver. Mas antes de massacrá-lo, por favor, lembre disso. Nenhum dos discípulos creram até o momento que viram Jesus. Afinal das contas, não é fácil crer que alguém ressuscitou dos mortos. Na estrada de Emaús, em Lucas 24, 2 estavam caminhando e o Senhor ia com eles e eles continuaram reclamando sobre sua morte. Eles também não creram. Ninguém acreditou até que o viram. Então, não faça de Tomé um descrente. Ele não passava de um amorável pessimista. Isso é melhor do que ser um descrente. Quero ver para crer, disse ele. São João 20, 26. Uma semana depois, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos ali, com as portas trancadas, e Tomé estava com eles. Jesus chegou, ficou no meio deles e disse, que a paz esteja com vocês. Isso soa como uma boa saudação, uma saudação apropriada, não é mesmo? Especialmente depois do caos que havia ocorrido. Então, ele se dirige à pobre pessoa que tanto o ama, que se ofereceu para morrer com ele e que no momento se encontra tão deprimido. Ele diz a Tomé, Tomé, veja as minhas mãos e ponha o seu dedo nelas. Estende a mão e ponha no meu lado. Pare de duvidar e creia. O que fez Tomé? Sem qualquer outra atitude, ele exclamou, meu Senhor e meu Deus. A maior confissão jamais feita. Ele afirmou a divindade de Jesus Cristo. Ele reconheceu Jesus como Senhor. Afirmou que Jesus é Deus. Tomé, sim, um melancólico, tristonho, pessimista, quebrantado, ao ver o Senhor Jesus Cristo, deu o maior testemunho até então apresentado. E sabe que com aquela curta afirmação, Tomé fez o discurso que literalmente destrói todas as mentiras apresentadas de que Jesus não é Deus. Tomé, a tradição nos diz que ele chegou até a Índia pregando. Uma tradição nos diz que ele morreu de uma maneira especial. Pegaram uma lança e o atravessaram com ela. Por sua fé em Cristo, a morte desse que quis tocar sua mão no local onde traspassaram Jesus com uma espada, parece ter um significado muito especial. Então, que tipo de gente Deus usa? Pecadores vis como Mateus, pessoas de coração brando, melancólicos, pessimistas como Tomé? Pode crer, todos eram diferentes. E sabe, Deus pode usar você também. Manso e suave, Jesus está chamando, chama por ti e por mim. Eis que Ele à porta espera velando, vela por ti e por mim. Vem já, vem já, alma cansada, vem já. Manso e suave, Jesus está chamando, chama, ó vem pecador. Oh, grande amor que Jesus nos tem dado,
tem dado a ti, dado a mim. Veio salvar-nos do tal vil pecado. Veio por ti e por mim. Vem já, vem já, alma cansada, vem já, manso e suave, Jesus está chamando, chama, ó vem, pecador. Oremos. Querido Deus, nós agradecemos as bênçãos que o Senhor derrama sobre nós. Nós agradecemos as histórias da Bíblia que nos servem de conforto, nos dão ânimo. Nós te pedimos nesta hora uma bênção muito especial sobre cada telespectador. Em nome de Jesus. Amém. Bem, chegamos ao final de mais um programa. Espero encontrar com vocês na próxima semana de novo. Até lá, lembre-se, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.